Oi, Doutora Tânia, boa noite. Que boa satisfação. noite. Que bom tê-la aqui conosco. É uma grande honra para a Matra 5 recebê-la hoje à noite para dar seguimento ao nosso programa de lives, né, sobre temas de grande relevância jurídica. E nada melhor do que chamar para debater sobre o CNJ e o enfrentamento do assédio, da discriminação, do tráfico de pessoas e da violência doméstica, a doutora Tânia Hetziegel. É assim que pronuncia? Hetziegel? Perfeito, perfeito, Guilherme. Eu estou na mesma bancada dos sobrenomes de difícil pronúncia, então a gente vai se acostumando. Mas eu passo inicialmente a palavra para a senhora para uma saudação inicial e dou prosseguimento. Tá bem, então. Eu que agradeço muitíssimo o convite na Matra 5, na pessoa do presidente, o doutor Guilherme. Eu não sou tão ousada quanto ele, não vou me atrever no sobrenome do doutor Guilherme, vou chamá-lo de doutor Guilherme. Eu fiquei muito feliz com o convite e de poder realmente atender, né? Quando o Guilherme me convidou, eu disse, para já vamos olhar. Eu dei 4 opções para ele, porque realmente eu tenho um pouquinho assim, de dificuldade de atender todo mundo, em função da própria agenda do CNJ, mas daí a gente já ajustou e deu certinho, então fiquei super feliz com o convite. Tenho muitos amigos que o CNJ me proporcionou agora aí na Bahia. A Bahia tem sido uma casa frequente minha. Eu tenho o último carnaval que pude realmente, que a gente ainda não sabia da pandemia, eu já participei, já fui participar, conhecer o Carnaval da Bahia, me apaixonei pela Bahia e pelos baianos, tenho um carinho muito especial, então tem sido muito frequente a minha participação aí na Bahia, não podia negar de forma nenhuma um pedido da Matra 5. Que bom. Eu também tenho vários amigos no Rio Grande do Sul. Eu sei que a senhora é carioca, né? Mas eu tenho vários amigos também no Rio Grande do Sul, no TRT da 4ª Região, inúmeros, eu não vou aqui citar todos, para não correr o risco de esquecer algum, né? Mas diria, em nome de todos, nosso presidente da Anamatro, o Colucci, né? Um grande amigo Uhum. também, Sim, entre sim, outros tantos. sim. Mas eu vou passar aqui, eu fiz um pequeno resumo do currículo da doutora Tânia, porque senão metade ou quase a integralidade da live ia correr nisso. A doutora Tânia, ela formou-se pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, né? Especialista em gestão pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul, justamente com mestrado na área de Políticas Públicas para a Erradicação da Violência contra a Mulher, um dos temas dessa live. É doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí. É assim que Isso. pronuncia, né, doutor? Unijuí, exatamente. E a pesquisa também está relacionada a um tema dessa live, que é o tráfico internacional de mulheres. Ela ingressou no Tribunal Regional do Trabalho pelo 5º Constitucional, né, na representação da advocacia, em outubro de 2012, e em fevereiro de 2020 foi empossada para atuar como conselheira do Conselho Nacional de Justiça, nosso CNJ. Dentro do CNJ, atuação em várias frentes, eu destaquei aqui 3 que também têm conexão com os nossos temas. Ela foi coordenadora do Grupo de Trabalho para elaboração de estudos e propostas visando ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, coordenadora do Comitê Gestor Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condição Análoga de Escravo e ao Tráfico de Pessoas, e coordenadora do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual e da Discriminação no Trabalho. Ou seja, é uma grande especialista nessas 3 vertentes que a gente pretende discutir, que são problemas graves enfrentados pela sociedade brasileira, mas a gente vai tentar aqui fixar algumas premissas, estabelecer alguns pontos de partida, discutir algumas reflexões sobre o tema, né? E a emenda 45, ela cria o Conselho Nacional de Justiça, e normalmente, quando nós pensamos no Conselho Nacional de Justiça, a primeira imagem que tende a vir é relativa à função disciplinar, correcional, né? No imaginário popular, pelo menos, é isso que normalmente vem desse órgão superior. Mas, para além disso, ele possui
uma atuação muito importante na esfera administrativa, na esfera financeira do Poder Judiciário, como um órgão que visa aprimorar a gestão judiciária brasileira, né? Inclusive por intermédio de políticas de justiça, sob pontos críticos que afetam a nossa sociedade. E aí é que entram nessas 3 linhas de atuação, né? O enfrentamento ao assédio moral e sexual e a discriminação no âmbito dos tribunais, dos próprios tribunais, né? O enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao próprio trabalho escravo, que muitas vezes está relacionado a esse tráfico de pessoas, né? E o enfrentamento da violência doméstica e de gênero. Mas, conselheira Tânia, para iniciarmos aí o nosso diálogo, eu perguntaria à senhora exatamente isso, para aprofundar um pouco mais essa minha introdução, no sentido de quais são os tipos de atribuições que são abarcadas nessa competência da atuação administrativa estrito sensu, né, do CNJ, e como é que tem sido essa sua experiência lá, já que essa atuação difere muito, né, da nossa função própria da magistratura, né, de julgar os processos no dia a dia, seja no 2º grau, como a senhora, no 1º grau, né, como os demais colegas da Justiça do Trabalho. Como é que tem sido essa experiência e como é que funcionam essas atribuições? Quais são essas atribuições? Bom, Guilherme, eu vou começar, então, em primeiro lugar aqui, agradecendo de uma forma bem geral a oportunidade que vocês todos, eu digo vocês todos, colegas da magistratura, me deram em representá-los no CNJ. Eu sou muito grata a isso, é uma experiência que está sendo para mim, as pessoas me perguntam, assim como tu estás me dizendo, eu resumiria em gratidão e acho que realização profissional. Eu vivo hoje um momento muito feliz na minha vida. Temos a pandemia, temos todas essas dificuldades que aconteceram, que não estavam previstas no momento que eu fui eleita, nunca imaginei que enfrentaríamos uma pandemia e o que seria isso de um modo geral para todos nós, né? Ninguém imaginava algo nesse sentido. Então, eu sou muito grata porque esta vaga é uma vaga da Justiça do Trabalho e eu tenho muita consciência do papel que eu tenho e o trabalho que eu tenho que desenvolver, porque eu represento todos os magistrados naquele momento ali, naquela cadeira. E sem essa confiança e sem essa oportunidade, eu não poderia desenvolver e o que estou fazendo, que é algo muito importante, e eu consegui unir, eu falo assim, o meu lado profissional com as questões que para mim sempre foram muito caras, e como tu disseste, eu já trabalho há muito tempo, e eu nunca imaginei que poderia contribuir de uma forma assim. Então eu faço essa introdução agradecendo todos aqueles que contribuíram, que torceram de certa forma para a minha eleição, né? Então eu preciso sempre fazer, e a confiança que os ministros tiveram em meu nome. Então eu me esforço, né, bastante para tentar corresponder com esta confiança que vocês me depositaram. Com relação, então, vamos introduzir um pouco, porque sei que a nossa live é acompanhada também por algumas pessoas que não são da magistratura, então eu sempre faço uma introdução com relação ao Conselho Nacional de Justiça, né, como tu disseste, ele foi concebido, na verdade, para aprimorar, né, bem assim, aprimorar a gestão judiciária brasileira nos termos do artigo 103b da Constituição Federal, né, de 88, possuindo competência de coordenar, planejar a gestão estratégica do Poder Judiciário, atuando na criação de projetos, programas, de forma de verdadeiras políticas públicas judiciárias. Daí que entram as comissões do Conselho Nacional de Justiça. Eu sempre sou muito transparente em dizer, Guilherme, que eu tinha uma ideia também, como muitos, do Conselho Nacional de Justiça, no primeiro momento, que ele era um órgão, na verdade, administrativo, de revisões, de decisões disciplinares. Eu pensava que era só de revisão, não tinha nem muita ideia de que o próprio Conselho Nacional de Justiça poderia ser, né, ele que iniciava um procedimento, né, administrativo. É claro que quando eu me candidatei ao CNJ, eu tive que estudar bastante, até porque tinha que passar pela sabatina, e aí eu vi a amplitude e o potencial do Conselho Nacional de Justiça, embora eu tivesse um contato com ele
Fui muitas vezes lá para a gente conseguir aumento de cargos, né, de magistrados e servidores, mas era um contato do lado de lá, como a gente diz, do balcão, não da parte interior do próprio CNJ. Então, nesse sentido, o CNJ é necessário, eu sempre falo assim, a participação do CNJ na garantia de direitos fundamentais, a proteção dos sujeitos em situação de vulnerabilidade, tá? Mais suscetíveis por danos físicos, morais, diante da restrição, principalmente de recursos que se aumentou justamente nesse período de pandemia. E, então, é necessário, e o CNJ tem feito e atuado, então, através das suas comissões, das quais eu estou à frente, que tu disseste, ao combate à violência doméstica, e eu faço aqui um parêntese que eu já estudava e sempre fui uma pessoa muito estudiosa com relação à questão das mulheres e violência doméstica, tanto que o meu mestrado em 2010 foi, né, nessa temática, e nunca imaginei eu que eu poderia estar contribuindo de uma forma no judiciário, eu digo sempre de cima para baixo, nessas questões. E a gente tem avançado e avançado muito, e eu agradeço muito ao presidente Dias Toffoli e ao presidente Fux, que tem essa percepção também, e eles implementaram nas gestões dele essas políticas, né? Então, eu estou à frente da comissão da violência doméstica, e depois estou também na comissão de proteção dos vulneráveis, vítimas e vulneráveis. Aí o nosso tão caro e maravilhoso, que eu digo FONTET, né, que é o combate ao trabalho escravo, para nós da Justiça do Trabalho, algo muito importante, até vou dizer para vocês uma das nossas ações agora, entre muitas que nós fizemos, ao tráfico de pessoas, que isso é algo muito cruel, que também muitas delas é para fruto do próprio trabalho escravo, que as pessoas são traficadas. Então, eu estou à frente de várias comissões, a gente vai falando um pouquinho sobre elas, e dos quais o CNJ tem, sim, competência e tem dever de contribuir e tentar, de uma forma, né, trazer uma uniformização no judiciário com relação a ela. Eu imagino... Não, eu só ia dizer, Guilherme, assim, ó, que é bem importante, eu sempre falo, que quando eu ingressei no CNJ, nós estávamos na resolução dos 310, e aí a 312. E em um ano e meio, devido à pandemia, eu não posso dizer que o CNJ nunca trabalhou tanto, que seria desmerecer os períodos anteriores. E eu não estava lá, não posso dizer isso. Mas em um ano e meio nós já estamos mais de 400. Então foram mais de 100 resoluções e recomendações em um período de um ano e meio, sendo que em 15 anos o CNJ tinha tido 300, né, recomendações e, enfim, e resoluções. Então, eu sempre falo isso a título assim para ver o quanto, e não é que nós queremos, são as demandas que chegam e que nós temos que responder, e por isso nós chegamos a esse número que a gente está já de recomendações e resoluções. Não tenha dúvida que a participação no CNJ, eu suponho, né, que seja uma grande oportunidade mesmo para... profissionalmente, para expansão de possibilidades, né, de chegar junto desse macroplanejamento do judiciário. Isso, sem dúvida, é algo muito importante, e o que, com certeza, deve ter se agravado em razão da pandemia, né, quando o judiciário foi chamado e muito para dar conta de vários desafios, né? Nós, na Justiça do Trabalho, bem sabemos disso, né? Quanto a nossa atuação cresceu nesse período, né? E, inclusive, em relação à importância da própria Justiça do Trabalho, né? A importância da intervenção do Estado, né? Da participação de um Estado forte na economia para resolver o problema quando a iniciativa privada já não dá conta, por sua dificuldade natural. Mas, conselheira, em 2020, o CNJ editou a Resolução 351, que instituiu a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no âmbito do próprio Poder Judiciário. Nós estamos acostumados a lidar com isso no âmbito da nossa competência jurisdicional, em relação à iniciativa privada, né, que vez ou outra ocorre a prática de lesões dessa natureza em relação aos trabalhadores, em relação aos jurisdicionados, né, a nossa clientela básica. Mas agora o CNJ se volta para dentro do próprio judiciário, para prevenir a prática de assédio moral, para prevenir a prática de assédio sexual e a própria discriminação.
A resolução, nesse sentido, encontra-se em consonância, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e encontra conformidade também com diversas normas internacionais, como, por exemplo, a Convenção Interamericana sobre toda forma de discriminação e intolerância, para dar apenas um exemplo, né? Sabemos que foi lançada recentemente uma cartilha sobre a temática, agora em setembro de 2021. Então, dentro desse contexto, né, e dentro dessa linha de atuação do nosso Conselho Nacional de Justiça, quais são as estratégias institucionais para prevenir e combater o assédio em suas diversas modalidades, né, inclusive organizacional, sexual, e também combater a discriminação em relação a todas as formas também? Como é que o CNJ tem atuado nesse sentido? O primeiro, Guilherme, já foi assim, eu digo que foi um passo, muitos não podem não ter ideia, mas um passo importante que o Conselho Nacional de Justiça fez e andou na medida da resolução. Eu digo sempre assim, eu tenho tido pelo ministro Fux, pelo presidente também Toffoli, na época, eles têm me agraciado com temas que para mim são muito importantes, né? E para nós da Justiça do Trabalho, o assédio sexual, o assédio moral é algo que infelizmente é corriqueiro nas nossas ações, né? Nos nossos julgamentos. E no âmbito privado, eu digo, né? Nós julgamos no âmbito privado. No momento que nós puxamos para dentro de casa para expedir uma resolução para combater o assédio moral e sexual dentro da nossa casa, dentro do judiciário, é dizer naquilo de cortar na própria cara. É admitir que também temos dentro da nossa casa assédio, né? Assédio, este problema tão grave que nós não somos diferentes das outras casas, eu sempre digo, né? O público e o privado, as questões que afetam o judiciário, ele tem que estar perto da sociedade, e ele é perto da sociedade. No momento que ele simplesmente fecha as portas e diz, não, aqui não tem, aqui não existe, não é verdade. Né? Então, isso é algo que eu tenho que ressaltar e dar coragem, e sempre faço esse agradecimento. A resolução foi apresentada por mim, mas ela é fruto de muitas sugestões, de pessoas muito competentes, estudiosas também na área. E faço também sempre um agradecimento aos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, pois para nós termos a resolução, todos sabem, nós precisamos da aprovação do Pleno. Um conselheiro apresenta, mas o Pleno precisa, né, concordar em sua ampla maioria para que a gente tenha uma resolução, né, que possa então ser aplicável. E faço sempre um agradecimento muito especial, né, que nós também instituímos a comissão no Conselho Nacional de Justiça, dos quais eu faço sempre referência, né, temos de juízes e membros, desde a resolução era para todos, desde estagiários, desde terceirizados, todos envolvidos na justiça. Então, na comissão nós temos ali terceirizados, na comissão do CNJ, nós temos estagiários, nós temos servidores, nós temos magistrados, e eu cito aqui um magistrado nosso, um profundo conhecedor, que contribui muito também, que é o desembargador TRF4, o desembargador Roger Hoff Rios, temos o desembargador Alexandre. Então, nós temos ali, eu digo assim, amparada e assessorada por muitos juízes que são profundos conhecedores da matéria. Então, eu sempre faço essa ressalva porque muitos perguntam, né? E o que foi bem importante, por exemplo, os servidores da Casa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele tem regras para o judiciário. Mas e o CNJ? E o próprio CNJ? Né? Então, nós temos uma associação muito atuante de servidores no Conselho Nacional de Justiça que veio pleitear. Eles também queriam estar abrigados, né? Eles gostariam de estar amparados pela resolução e se eles podiam também assim proceder. E o presidente Fux me consultou e o meu parecer foi favorável. E no Conselho Nacional de Justiça nós também, né, estamos ao abrigo da resolução 351 também, como todos os órgãos do judiciário. Então, a principal estratégia, na verdade, assim, consistia na adoção de medidas de prevenção. Esse é o grande objetivo da resolução, né? Tais como o SES, de instituição de divulgação de materiais, de conscientização. A cartilha foi feita, eu digo, com muitas mãos e muitas sugestões. Foram sugestões desde, eu digo, do nosso terceirizado, deu sugestão, a todos os magistrados puderam contribuir, foi uma cartilha muito ampla para que nós estivéssemos ali e pudéssemos levar para o judiciário
todas as supostas questões e talvez esclarecimentos que nós precisávamos. Porque a resolução saiu faz um ano, ela tem um ano, eu digo, ela é bem recente, mas ela já deu muito resultado, né? A gente tem tido muito retorno, a maioria dos tribunais, eu digo, a maioria dos tribunais já fizeram suas comissões, já estão atuando, têm mostrado para o CNJ o seu trabalho, eu tenho participado de reuniões, os membros da comissão também. Então, o que era a expectativa, a gente está conseguindo, a gente está caminhando. E aí, é claro, né, Guilherme, a gente precisa de toda assim, a prevenção, mas a gente também precisa do acompanhamento por profissionais que possam dar depois o devido encaminhamento nos casos, né? A gente procura, de todas as formas, dar o auxílio, por isso a importância das comissões locais, porque eles estão mais próximos, eles podem atuar mais rapidamente. Essa semana eu vi que a Matra 12 está nos assistindo, um beijo carinhoso para a Matra 12 também. Nós tivemos acionamentos do pessoal lá do Santa Catarina, num caso muito grave, de servidor, nós conseguimos acionar a parte de saúde, foram à casa do servidor, então a gente conseguiu atuar justamente em função da rede e fico muito feliz que a gente tem conseguido esse resultado. E faço sempre referência aos pares que tenho lá no CNJ. Agora eu vi que o conselheiro Marcos Vinícius ingressou agora aqui na nossa live, e o conselheiro Marcos Vinícius é o meu substituto na comissão, a gente diz, dessa de combate ao assédio moral e sexual lá no CNJ, tem sido um parceiro enorme, ele é do Acre, com relações a essas questões. Então ninguém faz nada sozinho, eu sempre digo isso, né, Guilherme? É um conjunto ali de pares que a gente tem conseguido dar prioridade para algumas temáticas e tem conseguido desenvolver o trabalho. Eu aproveito também a deixa e saúdo os diversos colegas que estão chegando do Brasil todo aqui na live. Sei que eu vou cometer o pecado de omissão em relação a nomes, mas alguns nomes que eu destaquei, que eu consegui anotar, nossos diretores Agenor Calazans, Leonardo Jorge, Manuela Hermes, presentes aqui da Matra 5, né? Nosso diretor de assuntos legislativos na Matra, Walter Pugliese, a colega Patrícia Santana, presidente da Matra 12, também presente, a desembargadora Graça Bonés, enfim, vários colegas aqui presentes. Na Matra 5, inclusive, conselheira, nós temos uma comissão, a Matra Igualdade, né? Ela foi constituída desde a gestão passada, nós demos seguimento na atual gestão e fazemos reuniões periódicas para pensar em atuação exatamente para prevenir a discriminação e também, né, de forma indireta, também o assédio moral e o assédio sexual naquilo que encontra a interseção nos pontos principais da comissão. Então, nós estamos também voltados, com a atenção voltada para o tema dentro da nossa esfera de atribuição da associação, né? Mas, mudando agora o tema um pouco, vamos para uma nova discussão, né? Nós sabemos que o tráfico de pessoas, que é o segundo tema, né, da nossa live, ele encontra-se relacionado diretamente, entre outros aspectos nefastos, né, com o trabalho forçado e a exploração sexual, né? Os desempregados, juntamente com os migrantes, né, são as principais vítimas, são o público-alvo dos traficantes. O que relaciona claramente o avanço dessa prática ilícita com a ausência de políticas públicas de fomento à geração de emprego, né? Porque quando você tem geração de emprego, né, pungente, você naturalmente diminui a tentação, né, a sedução desse discurso, né? Isso tudo na perspectiva, lógico, do trabalho digno, né? Nos últimos 15 anos, os dados apontam que triplicou o número de crianças vítimas de tráfico, né? E a proporção de meninos aumentou 5 vezes, porque é o grupo preferencial a ser utilizado para os trabalhos forçados, enquanto as meninas, preponderantemente, para a exploração sexual. Agora tivemos no dia 23/9, Dia Internacional contra a Exploração Sexual, né? E o tráfico de mulheres e crianças. Então, nesse contexto, vem em 2015 a resolução 212 do CNJ, né, que institui o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitorar
essas demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas e ao tráfico de pessoas, o FONTET, né? E isso tudo também no contexto da Lei 13.344, mas que introduziu o crime de tráfico de pessoas no Código Penal, enfim. Mas eu indago a nossa conselheira, como é que tem sido a atuação do CNJ nesse cenário atual? Quais têm sido os resultados, né, concretos dessa atuação? Eu vou pedir perdão, Guilherme, para os que entraram antes na live, porque eu sem óculos eu não enxergo. Esses números pequenos, esses nomes pequenininhos que vão entrando. Eu fiz referência do que eu vi daqui para frente, por isso que eu coloco óculos um pouquinho para enxergar. Me perdoem, senão eu não enxergo mesmo. Eu não consigo ver quem está entrando aqui. Então eu tenho que pedir desculpas para os assim. Mas tu foste muito bem. Fizeste a saudação aqui em nome de todos. Eu vi que nosso amigo Lauro Campos também entrou, deu boa noite aqui, mas é que sem óculos eu realmente não enxergo. Então, deixa eu falar um pouco para vocês do nosso FONTET. E aí, aqui eu vou fazer, tem que aproveitar, já que aqui estou, né? Que eu tenho também, eu digo que agraciada com pares competentes e muito leais no CNJ, tanto começo justamente pelos presidentes, né? Que eu tenho só a agradecer ao ministro Toffoli e ao ministro Fux, que eu não os conhecia antes de chegar no CNJ e tenho uma relação muito boa com eles, eles confiaram, né, muitas questões a mim, então eu sou grata, assim como os conselheiros, meus pares, é uma relação ali muito boa de trabalho, ali a gente tem um ambiente muito saudável, né, com o mesmo objetivo, mas eu tenho que aqui falar também das minhas comissões, né? São aqueles mais pertinhos, aqueles que também que me auxiliam para que a gente possa apresentar as resoluções, os planos de trabalho em cada comissão. E aí o FONTET, eu tenho então um dos membros do FONTET, então vou fazer aqui a saudação de todos os meus queridos do FONTET, o desembargador José Aras, que é daí da Bahia, faz parte do FONTET, né? Uhum. Ele é um dos membros do FONTET, então eu faço aqui um agradecimento aos meus pares do FONTET, em nome do desembargador José Aras, já que estou na meu casa colega dele. De faculdade. Isso, então, ó, viu? Então, o José Aras é um grande colaborador, um grande parceiro também, então eu vou fazer aqui um agradecimento a todos eles. Para contar um pouco para vocês do FONTET, tu disseste aí desde da instauração dele no Conselho Nacional de Justiça, o que aconteceu? Quando eu entrei no CNJ, aí na época o ministro Toffoli perguntou se eu gostaria de ficar responsável por esta temática, né? O trabalho escravo, tráfico de pessoas, enfim, todo esse tipo de exploração. Eu disse que sim, mas cheguei ali, assim, como tu sabe, assim, a gente tem muita ideia da justiça do trabalho, né? Ali, nosso muito mais trabalho. O trabalho escravo, mas o tráfico de pessoas era algo que eu não dominava nem um pouco e precisava saber. Então, no primeiro momento, eu sempre fui muito grata. Eu mantive, aliás, no primeiro momento, não, eu mantive todos os membros que já eram do FONTET, porque eles tinham na memória do trabalho dos meus antecessores. O ministro Lélio Bentes, o ministro que era daí o conselheiro Valtércio, daí da Bahia. Então, eu precisava ter, né, toda essa memória e os membros tinham. Então, eu sempre penso que a gente tem que dar continuidade ao trabalho bem feito pelos que me antecederam e, se possível, manter o mesmo nível dos que me antecederam. Então, os membros anteriores todos continuaram, né, os membros do FONTET, e a gente pôde dar andamento e continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelos meus antecessores. Então, desde a criação do FONTET, os membros vêm atuando incansavelmente, Guilherme, incansavelmente, para a concretização dos objetivos do fórum, que é promovendo atuações intersetoriais, sempre buscando os meios de aperfeiçoamento para as políticas públicas judiciárias e de aprimoramento das ações preventivas e regressivas de tais crimes. É muito complicado a gente lidar com o tráfico de pessoas. É muito complicado. A gente sabe que o tráfico de pessoas é algo muito rentável. E eu vim a descobrir que ele era o terceiro crime mais rentável. Ele perde para o tráfico de drogas e tráfico de armas. O terceiro mais rentável é o tráfico de pessoas, por N motivos. Porque daí ele pode ser tanto para o trabalho escravo, pode ser para a extração de órgãos, pode ser para a exploração sexual. Eu acho que ele é um dos crimes mais cruéis que podem existir. Um é tirar a liberdade da pessoa e a vida dela.
que, de certa forma, é isso que essas pessoas que cometem esse crime, elas praticam. Então, nós lidamos com algo, quando lida com algo que é rentável para o crime, é muito difícil de combater, né? Então, diante disso, a gente viu que a gente precisava ampliar os nossos convênios, as nossas parcerias. Então, em 30 de maio de 2020, foi firmado um acordo de cooperação entre o CNJ e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? Tendo por objetivos reunir os esforços para articulações de ações, prevenções no enfrentamento no geral ao tráfico de pessoas, bem como para facilitar a troca de dados. E aí nós buscamos as embaixadas. A Embaixada dos Estados Unidos é a embaixada que mais dados tem, que mais controle tem com relação a isso. Então, a gente começou a buscar, porque a gente precisa de dados para que a gente tenha daí poder propor políticas públicas com relação à questão. Nós também tivemos uma adesão, que a gente chama na campanha, e aí eu também vou fazer aqui agradar os meus baianos, na campanha do Coração Azul da ONU, e a embaixadora é a cantora Ivete Sangalo. E a Ivete Sangalo fez para o CNJ, gentilmente, gratuitamente. Eu preciso sempre dizer que às vezes as pessoas perguntam, mas por que tal ator? Porque ele é um embaixador já de determinados temas. Assim como o nosso artista, o Wagner Moura, ele é do combate, é o embaixador do combate ao trabalho escravo. E eles têm contribuído, e bastante, como o CNJ. Então, eu quero sempre que as pessoas falem, mas porque eles são envolvidos e não cobram nada, é tudo gratuitamente, porque às vezes as pessoas ficam ali, quanto que pagaram? Não pagaram nada. Então, eu faço esse agradecimento aqui público à cantora Ivete Sangalo por ter ajudado, por ter contribuído, né? E ela é a embaixadora já com a campanha do Coração Azul. Então, no final, o que eu preciso dizer para vocês? Isso é algo bem importante, principalmente eu sei aqui o quanto uma live na Matra 5 repercute. Precisa muito dos colegas da Justiça do Trabalho. Porque em março de 2021, a gente conseguiu promover uma alteração. Isso eu acho que de nossa gestão, no final, é a coisa que vai ter sido bem importante e significativa. A alteração da tabela de classificação de assuntos nos processos judiciais, no nosso PJE. Fazendo, então, constar os relacionamentos às temáticas do trabalho escravo e ao tráfico de pessoas no ramo do direito do trabalho, bem como conferindo maior especificidade nos assuntos relativos à temática no ramo do direito penal. Nós não tínhamos isso, Guilherme. Então, se a gente não tinha isso, eu não sei quantas ações tu julgaste envolvendo o tráfico de pessoas, ou no caso, ao trabalho escravo, a Justiça Federal, o tráfico de pessoas. A gente não tinha esse dado. A gente tinha poucos dados de informações do Ministério Público do Trabalho, das ações que eles entravam. Aí eles tinham esses dados e eram esses dados que o Conselho Nacional de Justiça tinha e o Ministério da Justiça, que não representava a sua totalidade, porque tem as ações individuais e tem as ações de sindicato, e a gente não tinha esse dado. Então, dessa forma, a gente vai possibilitar, não fez um ano ainda, né? Em março a gente conseguiu instituir, alterar no PJE, que isso tudo requer, né, um estudo de outras áreas do próprio Conselho Nacional de Justiça, de TI, então envolve, não é tão simples assim. E a gente conseguiu, então, agora em março de 2021, inserir essas novas alterações na nossa tabela, e eu peço muito, eu que peço aqui agora, que os nossos colegas magistrados e os advogados, porque quem ingressa com a ação, quem coloca classificação, na grande maioria, o que está pleiteando são os advogados. E a gente precisa desta informação, e a informação dos magistrados, quando julgarem, se puderem classificar, porque é assim que o CNJ vai ter essa ideia real de ações julgadas com que relacionadas às temáticas. Isso é algo muito importante que eu sei que o Fontes estava há muitos anos tentando conseguir essa alteração, e eu tive a grata felicidade de, na nossa gestão agora, conseguir inserir. Esse resultado, essa inserção vai dar resultado após um ano, que, né, vai ser março do ano que vem, mas daí a gente vai poder realmente ter um cenário mais real, né, mais real, dessa situação muito complicada que nós temos dentro do nosso país. A gente também instituiu, através da portaria 254 de 2020, os integrantes nos comitês estaduais, nos tribunais de
de enfrentamento, então, à exploração, ao trabalho em condições análogas de escravo de pessoas em todos os tribunais. E aí a gente tem feito reuniões regionais, né? Daí os membros do próprio FONTEP, um faz a região sul, outro a região norte, para ver, uniformizar ações e também pegar sugestões desses, né, que estão lá na base, que eu digo, né, que é os que eles estão atendendo mais perto, para que a gente possa atuar nacionalmente nesse segmento. Olha, Guilherme, eu quero dizer assim, que eu estou muito feliz com o que a gente tem feito, que a gente tem andado. Agora, no final de novembro, início de dezembro, nós vamos, nosso colega, o juiz Jonatas, da TRT6, né? Nós vamos fazer uma ação lá voltada, que veio do Observatório de Direitos Humanos, até veio sugestão do próprio, que o Wagner Moura, ele é um dos membros do nosso Observatório de Direitos Humanos, e ele pediu que tivéssemos uma ação itinerante naquela região, porque é uma região que tem muito trabalho escravo, muito tráfico de pessoas. Já teve atuações nesse sentido lá, mas nós vamos fazer uma ação agora conjunta com o Tribunal de Justiça de 28 de novembro a 3 de dezembro. Nós vamos entrar, que eu digo, naquele território dentro, que eu sei que a gente vai andar muito de barco, vamos ter dificuldades bastante, que é uma área que requer, né, uma estrutura para a gente chegar onde precisa. Nós vamos fazer, o FONTET vai fazer essa ação itinerante agora nesse período lá. Então, mais ou menos do tráfico de pessoas e trabalho escravo, essas são algumas ações do CNJ. E isso tudo é muito importante, né, para tentar reverter essa situação. E realmente, você não pode pensar em diagnóstico para fins de uma gestão pública responsável se você não tiver um monitoramento de dados, né? Porque aí a gestão passa a ser aleatória, né? Como é que você vai definir o foco? Como é que vai definir o local que precisa de uma atuação mais incisiva? Né? Exato. Até pela região. Exato. Se nós não tiver o retorno, né, do que eu digo das pessoas competentes, do judiciário, do Ministério Público, de todos aqueles, para que a gente possa fazer ações localizadas e pontuais. Exatamente. Exato. Isso, Guilherme. Eu gostaria de aproveitar também para ver outros colegas presentes, aqui associados da Matra 5, doutora Jerúzia, doutor Fabrício, Nívia, Arnaldo, Carla Cunha, ex-diretor de prerrogativas, nosso amigo advogado Ricardo Guimarães também presente, Aldrey, ex-presidente da Matra 10, doutora Kátia Virgínia, nossa ex-presidente da Matra 5, Cecília Pontes, Adriana Manta, nossa diretora de Direitos Humanos, também aqui presente, doutor Irailce, vários colegas presentes aqui prestigiando a nossa conselheira Tânia Hectigan na live. Muito bem, Guilherme. Mas, conselheira, vamos então ao nosso próximo tema. Agora, 7 de agosto, completamos 15 anos da Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340. Graças, muito provavelmente, a esta lei, hoje nós temos a realidade no judiciário de 138 varas especializadas para tratar da violência contra a mulher, o que é algo muito significativo, né? Muito significativo para aproximar a vítima do efetivo acesso ao judiciário. Dia 10 de outubro agora, o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, uma data muito significativa para fins de refletir sobre esse tema, para fins de conscientizar a população. Aqui na Bahia nós temos uma estatística muito ruim, né? Um levantamento de observatórios de segurança feito em 5 estados apontam que nós estamos aqui no 3º lugar de feminicídio, né? Perdendo apenas para São Paulo e para Pernambuco. E em homicídio de mulheres nós somos o 1º lugar, né? Então uma marca lamentável para o nosso estado. E nesse primeiro semestre de 2020, né, o Monitor da Violência, ele registra um aumento no número de feminicídios comparado a 2019, né? E há uma questão também grave aí de interseccionalidade, né, das vulnerabilidades, a questão da mulher negra está numa situação mais desfavorável, inclusive. E nesse ambiente pandêmico, inclusive pela necessidade de isolamento social, a permanência nas residências, não é? Pode-se entender que houve também um aumento relativamente relacionado, né, a essa circunstância fática. Embora, lógico, isso não absolva a culpa e a responsabilidade de um comportamento cultural, né, machista, e também da ineficácia de políticas públicas.
Mas, nesse sentido, conselheira, o CNJ editou a Resolução 254, em 2018, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Aí eu indago agora a senhora, no que é que consiste a violência institucional contra as mulheres e como é que o CNJ promove a adequação da atuação do judiciário dentro dessa consideração da perspectiva de gênero na prestação jurisdicional? Como é que isso é operacionalizado em concreto? Bem, vamos agora no tema daqueles que eu disse, né, que eu sempre tive um carinho especial e sempre que eu, não sei por que motivo, eu comecei a estudar sobre as questões de gênero, e principalmente que me levou à violência de gênero, talvez seja algo porque, Guilherme, eu sou de uma família, nós somos 3 filhas mulheres, eu sou a mais velha, e aqui no Rio Grande do Sul a gente dizem que é um estado machista, né? E o índice maior índice de feminicídio é no estado, é na Bahia, como tu disseste agora, né? Mas a gente tem essa questão muito forte, assim, cultural, assim, no Rio Grande do Sul. E o meu pai, eu acho que como ele tem um bom gaúcho, um gaudete, tu disseste que eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, a minha mãe é carioca. Mas eu vim para o Rio Grande do Sul com menos de 1 ano de idade, então essa é a minha relação. Eu digo geneticamente, eu sou 50% gaúcha e 50% carioca. Mas eu vim para o Rio Grande do Sul. Então, eu vim para o Rio Grande do Sul muito nova, com menos de 1 ano de idade, então me considero uma gaúcha, né? As tradições minhas são gaúchas. Então eu sempre tive um apoio de um pai, eu acho que ele era, eu sempre falo isso, um homem muito forte, um gaúcho, machista, e Deus deu para ele 3 filhas mulheres e eu sou uma cariúcha, exatamente, lá. E ele nos criou de uma forma muito assim, né? Talvez as filhas dele não, né? Então as filhas dele têm que ser criadas, que a mulher pode, não pode. E acima de tudo, ele sempre ensinou, o ser humano veio na Terra para ser amado. Ele sempre nos ensinou isso. Plante que você colherá e não tolere algo que você não ache correto e justo. Isso faz, então, acho que é parte da minha construção, da minha formação, né? Então, eu sempre tive algumas questões e algumas causas que para mim foram caras e eu chego hoje no Conselho Nacional de Justiça e posso relatar cota no sistema de política nos cartórios, né? Enfim, coisas que para mim são caras em função da minha origem. E essa questão da violência doméstica, ela passa justamente pelo que tu disseste, pela falta de oportunidades para as mulheres, de um empoderamento, de algo cultural, de igualdade. E aí eu falo que é desde as mulheres negras, que sofrem mais no ambiente privado, mas nós não podemos esquecer que isso também reflete dentro da nossa justiça. Basta ver os números. Ah, não, nunca tive, nunca senti isso, nunca fui discriminada. Que bom, mas a grande maioria sente e a grande maioria é. Né? Quando a gente diz que no Conselho Nacional de Justiça, bem que ele é novo, tem 15 anos, mas eu sou a primeira mulher a ocupar a cadeira na vaga de desembargadora da Justiça do Trabalho, que é a justiça que mais mulheres têm, né? De todas eu estudo aqui, mais mulheres têm, a nossa é a Justiça do Trabalho. Então, algo ainda está... Eu dou um exemplo do próprio CNJ. Em 15 anos, nós tivemos 225 conselheiros. Nós só tivemos 22 mulheres. Então, quando tu começa a dar números, não é, eu acho que um dia nós vamos precisar de cota para homem. Tomara que não vamos precisar disso. Não gostaria. Juro que não é esta a minha política. Gostaria que nós tivéssemos uma sociedade igualitária que não precisasse impor cota para isso nem cota para aquilo. Mas enquanto nós não tivermos, nós precisamos sim. Não podemos fazer de conta que não existe. Então, o CNJ, como tu disseste, Guilherme, eu sou fruto da resolução 255 do CNJ, que instituiu a política de participação feminina no âmbito do Poder Judiciário nos postos, né, mais altos. Houve um encontro, enfim, em Brasília, com 500 magistradas, e foi apresentado os números, e eu sou fruto dela. Quando tu disseste ali, eu sempre falo que eu vim do 5º Constitucional, não muda. Porque eu sou a primeira e única mulher no TRT do Rio Grande do Sul, que é um TRT que, embora digam que é um estado machista, depois tem dados que não fecham. Eu sou a primeira e única desembargadora da Justiça do Trabalho pelo 5º Constitucional. Já estou ali há 9 anos. Então, eu sou a primeira em toda a sua história e continuo sendo a única. Né? Entrou mais um pelo 5º, e do MPT hoje são só colegas homens também. Dos 10, eu sou a única mulher ali.
Mas o nosso tribunal do TRT do Rio Grande do Sul, eu preciso fazer essa referência, ele quebra toda, assim, um diagnóstico do país. Porque no TRT do Rio Grande do Sul nós somos 48 desembargadores, nós temos hoje 27 homens e 21 mulheres. Então é o TRT que mais mulheres no segundo grau do país. Né? Nós temos, assim, número, quero dizer, é o TRT do Rio Grande do Sul. Mas ainda a gente tem essa distância, essa diferença muito grande, basta que o Lauro disse no Supremo, o número de mulheres é muito pequeno, e foi muito pequeno em toda a sua história. Então, a política do CNJ é uma política de incentivo e participação feminina. Acho que, por que fiz toda essa introdução e todo para chegar ao ponto? Acho que o CNJ avançou muito na política de combate à violência contra a mulher, e faço isso porque o CNJ, nessa gestão entre que saiu o ministro Toffoli e o ministro Fux, nós chegamos a ter, num determinado momento, foi por um pouco período, 7 mulheres no Conselho Nacional de Justiça. Isso é algo que nunca tivemos, né? Se em toda a sua história nós tivemos apenas 22, nós chegamos nessa composição em 7. E aí eu digo que todas essas temáticas podem entender que pode ser a composição ali, que se alinhou e é a pauta do ministro Fux, tem sido favorável, mas eu acho sim que a gente teve ali a participação das mulheres forte nessas causas, assim, que eu acho que são bem importantes para a população, não desmerecendo. Mas é o outro lado, que eu digo o lado feminino, e a gente avançou e muito. E a pandemia, por si, eu acho que foram muitas coisas ruins na pandemia. Perdemos pessoas muito queridas, próximas. Eu não consigo, para mim, ainda, e aqui é uma confissão para vocês, assim, que eu tenho bastante dificuldade com a morte. Eu não desenvolvi este meu lado. Eu sinto perder as pessoas, sinto muito. Então, a pandemia foi algo muito complicado, mas ela fez com que nós avançássemos muito nas políticas com relação à violência contra as mulheres. Em função dos seus agressores estarem em casas, junto com elas não conseguirem denunciar, surgiu então a campanha Sinal Vermelho, que virou lei e salvamos muitas vidas, conseguimos mudar a legislação, virando crime, o crime de stalking, perseguição, nós mudamos, né? A legislação a gente mudou. E a gente conseguiu mudar justamente em função da pandemia, justamente em função desse problema que aumentou muito a questão da violência contra a mulher. E eu sempre digo, todos perdem quando uma mulher morre vítima de feminicídio. Porque aquela família fica destruída, se ela é mãe, aqueles filhos ficam órfãos, porque aquele agressor, ele, se foi um feminicídio, ele vai para a cadeia, e eu espero que vá. Não tenho problema nenhum em dizer isso, eu espero que vá. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Se a nossa justiça e o nosso judiciário funcionar, então aquelas crianças vão perder uma mãe e vão perder um pai. Então eles serão órfãos, e esses órfãos serão de todos nós, da sociedade. Né? Que crianças vão ser essas? Que adultos vão ser, né? Sem falar no trauma das próprias crianças, que muitas vezes veem os pais matarem as mães na sua frente, né? E que a gente sabe que aconteceu, e aconteceu, parece que tudo que a gente vem trabalhando, eles sempre são sinais, né? E no dia de Natal, a gente teve aquele assassinato da juíza Viviane, no dia do Natal, no Rio de Janeiro, na Feliz, porque é juíza. Não é porque é juíza, né? Foram outras, naquela noite morreram mais 4 mulheres também vítimas de violência doméstica. Mas o que a gente diz, se está acontecendo com uma magistrada, imagina o que está acontecendo com a nossa sociedade. Então, a gente, aquela data foi uma data muito triste para todas nós que lutamos contra, porque parecia que a gente estava nadando, trabalhando, e no dia, numa noite de celebração, num dia de celebração aconteceu. Mas, Guilherme, aconteceu, e a gente vem andando e andando muito com relação a isso. Então, eu sempre peço para as pessoas entrarem no site do CNJ, né, cnj.jus.br, ali vocês vão encontrar inúmeras recomendações com relação à violência doméstica, com relação à participação feminina, desde a alteração das bancas de concurso, que a gente então determinou que tenha uma participação igualitária de mulheres, desde o momento que as pessoas não sabem, mas que a prova oral passou a ser pública, para que as pessoas, né, saibam qual tipo de perguntas, para que elas não sofram, as mulheres, nenhum tipo de constrangimento. Então o CNJ tem atuado, eu acho, muito forte
para que a gente tenha, nossas mulheres, uma participação mais efetiva, uma participação mais justa, para que a gente, com isso, consiga ter igualdade de oportunidades. É sempre isso que eu digo, né? Eu quero o quê? Igualdade de oportunidades, e eu não gostaria que nenhuma mulher fosse vítima e ninguém fosse vítima de uma agressão, principalmente daquelas pessoas que supostamente servem. Eu digo sempre, Guilherme, que a casa da gente é o local mais sagrado e precioso que a gente tem. As pessoas que a gente convida para trazer para nossa casa são pessoas que a gente quer bem, né? E assim deve ser. Então, tu dividir a tua vida com pessoas, aqueles filhos que tu geraste, aquela pessoa que tu escolheste para ser teu parceiro de vida, é algo muito especial. E aí, nós termos um crime neste seio familiar é algo muito cruel e é algo que a gente precisa evitar e a gente pode evitar. Tem muitos crimes que acontecem que não deveriam acontecer, mas a gente tem dificuldade. Mas esse a gente pode, se toda a sociedade se unir, se nós tivermos conscientização, se nós tivermos oportunidade, aí eu digo para todos, de trabalho, para aquele, né, aquele agressor que às vezes está numa situação, muitos não é bem assim, porque eu digo que atinge a todas as classes. Não pensem, né, que é só a classe mais com mais dificuldades, com falta de trabalho, enfim. Mas no geral é isso. E eu estou muito feliz que eu acho que a gente contribuiu e ainda continua contribuindo. E nessa semana agora nós vamos lançar vocês vão ter agora, todos os magistrados vão receber dia 19, a gente vai lançar no CNJ, um guia com julgamentos com perspectiva de gênero, sabe? Para que todos, sabe, Guilherme? Todos nós. Muitas vezes a gente vê agora com essas questões, a gente tem tido audiências que são ao vivo, né? As pessoas gravam, enfim, e a gente talvez não estivesse tão preparado para isso. Então, todos nós precisamos estar receptivos para esse tipo de atendimento, para esse tipo de audiência, quando tem uma mulher que é vítima, o que foi vítima. Então, nós vamos lançar agora, então, com a ajuda da Infam, um grupo de trabalho coordenado pela conselheira Ivana, eu e pela ministra, nossa corregedora, Maria Tereza, que hoje vou dar um beijo para ela, que ela está de aniversário, hoje a nossa corregedora, Maria Tereza, está de aniversário. Então, a gente vai lançar amanhã, dia 19, né, terça-feira, no CNJ, com um material muito bonito, muito trabalho, e que eu acho que vai contribuir para todos nós da magistratura, para todos aqueles que são envolvidos, servidores, né, com essas questões. Esse é um tema muito caro para todos nós, né? Porque muitas vezes essa violência ela se reveste de uma capa de invisibilidade para uma parte da sociedade, né, que vive num outro plano, né, que fecha os olhos a determinadas demandas da sociedade. E, por outro lado, às vezes é visível, está ao lado, está próximo, mas as pessoas não atuam efetivamente no que podem fazer para tentar reverter isso, para fazer cessar a violência, né? Tendo a possibilidade de fazer isso. Então, é realmente algo muito complexo e que precisa mesmo dessa atenção e precisa mesmo dessa ação dos agentes públicos e da sociedade como um todo. É um engajamento total, né? E não tenha dúvida que, conselheira, que a pandemia, e aqui eu presto, né, nós prestamos nossa solidariedade a todas as famílias enlutadas, né, em razão dessas 600 mil mortes aqui no Brasil. Mas, por outro aspecto, outro ângulo de visão, a pandemia, sem dúvida, permitiu nós, como sociedade, nos redescobrirmos em várias facetas, em vários níveis de atuação. E um deles é justamente esse, né? É justamente esse. Então, dizem que a guerra, né, a pandemia, são as grandes janelas de oportunidade para nós crescermos como sociedade. E, nesse particular, não tenha dúvida que sim. Gostaria, inclusive, aproveitando o tema, de saudar também, porque ainda não o fiz depois da entrada da conselheira, a minha esposa, Andréa, que é nossa colega da Justiça do Trabalho, que também está presente na live, prestigiando a conselheira. Nosso diretor de prerrogativa, Dana Matra, Marco Aurélio Treviso, que entrou também na live, né? Entre tantos outros colegas e juristas e público em geral que está aqui nos prestigiando, né? Dito isso, conselheira, nosso tempo está chegando ao fim e eu faço... Rápido, né?
Passa rápido quando a conversa envolve, né, temas de interesse, né, e diante da qualidade da interlocutora, tudo passa muito rápido. Mas eu passo a palavra para a senhora fazer suas considerações finais. Eu vou me arriscar aqui, tá? Boa noite, então. Eu vou homenagear todas as mulheres que estão na live na Andréia Ludwig. Não sei se falei o sobrenome certo, mas vou me arriscar aqui. Então, vou homenagear todas as mulheres que estão acompanhando a nossa live na pessoa da Andréia. Dizer, Guilherme, que eu fico muito feliz e acho que realmente é isso que nós precisamos. São oportunidades, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar. E a pandemia também nos oportunizou este tipo de, embora eu, como confesso para vocês, gostaria de estar presencialmente aí na Bahia, adoraria, mas talvez não pudesse, e assim a gente, né, hoje a gente conseguiu, então, conversar com mais um grupo de pessoas, poder esclarecer um pouco para vocês o que a gente está fazendo lá no CNJ, em prol da sociedade, em prol do judiciário, e principalmente naquele que mais precisa do judiciário, né? Aquelas pessoas que buscam o judiciário, nós precisamos ter consciência disso. E realmente, o Rogério, um amigo também aqui do Canal 20 no Rio Grande do Sul, um parceiro também, sempre que está sempre nas ações do judiciário. Boa noite, Rogério. E eu fico muito grata da oportunidade que a Matra 5 me deu, né? Nós vamos oportunamente, se Deus quiser, nos conhecer presencialmente, né, Guilherme, que a gente ainda não se conhece. Eu falo assim que parece que eu conheço muitas pessoas, mas a gente não se conhece. A gente se conhece à distância e essa distância, quando a gente se conhece presencialmente, eu recentemente tive a oportunidade de conhecer a Gabriela Mansur, né? Mas a gente parecia, tinha feito tantas lives juntos, tantas reuniões juntas, que parecia que eu e a Gabriela nós já éramos amigas de muitos anos. E não era. A gente se conheceu agora na jornada Maria da Penha, no CNJ, agora em agosto. Então, presencialmente, a gente acabou se conhecendo recentemente. Então, assim, Guilherme, eu me coloco à disposição, eu digo que eu estou lá representando todos vocês. Sou de muito fácil acesso, todos sabem, eu digo que brinco que meu telefone não mudou, é o mesmo número há 25 anos. Eu moro na mesma casa há 15 anos, o marido é o mesmo há 28 anos, nada mudou na minha vida. O que mudou foi temporariamente eu sair daqui do Rio Grande do Sul, da Praia de Belas, que eu digo 204, e fui para Brasília no gabinete 102, e que nem saí da Praia de Belas, porque nesse último ano eu estou acumulando a jurisdição. Então eu estou aqui, estou lá, então eu nem me afastar daqui do pessoal daqui do Rio Grande do Sul, eu não consegui, a saudade me fez de volta. Agora está entrando aqui no finzinho o André Retzível, que é meu filho. E meu filho está entrando aqui na nossa live. Então, eu quero dizer para vocês da minha satisfação de estar com vocês na noite de hoje. Foi muito prazeroso, foi muito leve. Eu quero te agradecer. Tu foste um excelente, como dizem, um interlocutor. Para mim, é uma satisfação e uma alegria estar com vocês e continuar tentando cumprir esse papel que eu acho muito nobre, que eu estou desenvolvendo lá no Conselho Nacional de Justiça com a minha maior dedicação, no máximo que eu puder. Eu me comprometo com vocês nas causas que são caras para todos nós. Muito bem, parabéns, conselheira. Eu queria, inclusive, registrar aqui novamente a presença de nossa vice-presidente da Matra 5, Manuela Hermes, que é completamente integrada em todas essas pautas. É uma companheira valorosa aí, que inclusive está no exercício da presidência agora nesse momento, a partir de ontem, né, desde ontem. E dizer também que foi uma oportunidade muito prazerosa para mim, né, ouvir a senhora falar, e tenho certeza que para todo o público, basta ver os elogios, as palmas, né, os elogios sinceros que são colocados em nosso auditório virtual. Então, para todos nós, eu acho que foi uma conversa que permitiu muitas reflexões boas sobre o tema, né? E abre realmente a cabeça para que a gente possa discutir esses assuntos, né? Que são espinhosos, são críticos, mas que precisam ser trazidos para a pauta, né? Eles efetivamente precisam ser trazidos para a pauta. Nesse sentido, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua participação na noite de hoje e pretendo também conhecer o Rio Grande do Sul, porque apesar da metade da minha família ser gaúcha, né, meu pai é baiano
Puxa, mas toda a família acima dele veio legal. de Porto Alegre, né? Então Mas você tem uma metade, então vocês metade têm que vir gaúcha aqui. aí, Aí me avisem quando vierem, eu vou ter o maior prazer de levar vocês para conhecer. A gente tem lugares muito bonitos aqui no Rio Grande do Sul e a gente também tem um povo muito acolhedor e muito carinhoso. sim, Né? Então sim. vocês serão muito bem-vindos quando vierem. Podem avisar, se estiver por aqui, terei o maior prazer em recebê-los aqui na minha casa, aqui na minha terra, que também me acolheu de uma forma muito carinhosa e eu sou uma pessoa muito grata também ao Rio Grande do Sul. E a minha família, a maior parte da minha família, assim como se diz, a do meu pai é daqui. Então é a minha formação, eu digo, a minha formação cultural, é tudo foi aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou muito grata ao Rio Grande do Sul, sempre estudei aqui, então aqui é a minha casa. Que maravilha. Um último lembrete para todos para todos que estão assistindo. Dia 21 e 22 de outubro, na semana que vem, quinta e sexta-feira, nós teremos o 30º Congresso de Magistrados do Trabalho da Bahia, né, a edição 30 do nosso COMAT, que acontecerá juntamente com o 7º Congresso Regional da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que será aqui também na Bahia. Né? Então, o convite está aberto a todos, inscrição pelo Simpla, e até lá. Conselheira, muito obrigado novamente, uma boa noite, e até a próxima. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Tá bem, então. Boa noite a todos. Tchau, tchau.